Muito bem, amigos, estamos de volta com outro assunto que eu entendo e imagino será interessante e importante para a nossa cidade de Franca. O assunto é voltado novamente à pessoa com deficiência e o nosso convidado é outro especialista, é médico, é dedicado a uma causa muito nobre. Dr. Wagner Deocleciano Ribeiro, obrigado pela presença e com certeza teremos um bom assunto aqui. Muito bem, Hélio, é uma satisfação estar aqui no seu programa de entrevistas. Eu acredito que é um projeto importante para a cidade, para a região, que vem de encontro a um momento muito presente da cidade em relação à formação dos nossos futuros médicos da região e do Brasil. Bom, um tempinho para que você fale logo de início, para que o nosso telespectador, no geral, tenha conhecimento, a sua formação na medicina, a sua especialidade, o seu trabalho pessoalmente há muitos e muitos anos. Lindo, eu sou médico homeopata, sou cirurgião pediatra, hoje desenvolvendo um projeto dentro da Unimed. Nós fomos um dos fundadores do Hospital São Joaquim de Franca, onde nós conseguimos um trabalho em relação à Unimed. Foi passado o hospital, vendido para a Unimed e foi incorporado, e hoje nós temos um hospital referencial na região, que é a Unimed. Trabalhei muito tempo na Santa Casa, no hospital regional, como cirurgião pediatra, e eu tenho consultório também vinculado ao consultório particular, né? Bom, eu vejo, eu pessoalmente, pelo que sei, pelo que acompanho do vosso trabalho maravilhoso, eu sei desse lado de desprendimento, esse lado idealista e da proposta para que Franca tenha um hospital da pessoa com deficiência, que seria no modelo Sara Kubitschek, segundo eu tomei conhecimento. Me fala um pouco, por favor. Então, Realino, agradeço o maravilhoso seu visão idealista também, como nós estamos no mesmo sintonia. Realmente é um trabalho no sentido de que Franca possa se programar ao longo desses 50 futuros anos, porque nós estamos já numa dinâmica de cidade que cresceu muito, você vem acompanhando o desenvolvimento da nossa cidade e efetivamente nós hoje estamos com os 3 hospitais, Santa Casa, Regional e Unimed, e há uma necessidade em função da própria estrutura hoje das faculdades de medicina. Surgiu então na conferência loco-regional que aconteceu em Ribeirão Preto, um movimento que nós encabeçamos para a Conferência Regional de Saúde, onde na conferência, através do trabalho de um jornalista também, que é seu parceiro, de Hortolândia, ele estava fazendo um movimento de levantar e trazer a referência do Hospital Sara Kubitschek, que é um projeto de hospital que hoje é referência no mundo inteiro, por causa da tecnologia, da atenção. O problema da pessoa deficiente é um problema de todos nós. Amanhã ou depois nós não sabemos se vamos estar todos nós assim vinculados, porque qual que é o grande problema hoje da saúde da cidade? O impacto das estradas. O problema que leva a uma sociedade que está mais envelhecida, problemas de AVC, problemas que vão levar a curto e médio prazo as doenças crônicas, a um problema de deficiência, AVC, acidente vascular cerebral e também os acidentes. 54% daquilo que é urgência hoje, que entra nos hospitais, são os acidentados, os politraumatizados, que vão ter um impacto muito importante nesse momento. Então, por que não um hospital para o deficiente que seja federal na nossa região? O que você acha? Bom, essa é a sua ideia, é aí que está, portanto, o idealismo. Agora, você então já iniciou esse movimento? Justo, esse movimento foi começado em São Joaquim da Barra, quando nós fomos chamados para a Conferência Municipal de Saúde a fazer uma palestra. E lá eles nos elegeram representantes da região de Franca, São Joaquim da Barra, é o Nordeste Paulista, são 23 cidades, que representássemos em Ribeirão Preto o movimento que começou em São Joaquim e expandindo nesse momento na região nossa. Nós sabemos que hoje o Estado de São Paulo, em Ipuã, tem um centro de atenção ao deficiente. Pedregulho também tem um centro do Estado que é referência. E nós temos 2 centros importantes na região. Por que não, então, estabelecer um centro maior que possibilitasse, então, a vinculação da recuperação do deficiente?
É isso que era o projeto. Essa que é a sua proposta. Justo. Agora, Pedregulho, me fala um pouquinho dessa particularidade, porque eu tenho conhecimento que o hospital, quando o então governador Orestes Quercia criou o Hospital Santa Casa, ampliou um prédio com 4 andares, todo mundo falou assim, mas para que um prédio tão grande? E ele imaginava alguma coisa diferente. Hoje nós temos lá um hospital que você está dizendo que é referência, é no atendimento a, por exemplo, a traumatismo. Hoje nós temos a referência, você fala em Pedregulho. Pedregulho, hoje ele se transformou, não só. A Santa Casa é um vínculo, mas ela é o centro de atenção ao deficiente do Estado. Regional? Regional, junto com o Ipuã. Precisaria, então, um hospital que vinculasse a recuperação. Na minha área de cirurgia pediátrica, nós trabalharmos o desenvolvimento da criança, porque tem várias cirurgias hoje que são paciente politraumatizado, que precisa, às vezes, ficar internado, e que você trabalharia a fisioterapia, a integração da neurologia, a neurocirurgia, a cirurgia pediátrica, várias especialidades, aonde, por exemplo, no nível de um Sara Kubitschek, que é uma referência internacional. Eles têm hoje uma ONG que desenvolve e que implanta, tem hoje em Belo Horizonte, tem vários hospitais já implantados, não é só em Brasília. E São Paulo não estava nesse rol, nesse contexto. Sim. Então o objetivo era trazer para o estado de São Paulo e um hospital nos moldes do Sara Kubitschek que pudesse, então, solucionar problemas futuros nos próximos 50 anos, no sentido de que a cidade fosse contemporizada. Tem que pensar longe, então, portanto. Tem que ter um planejamento. Planejamento a longo prazo. Mas, veja bem, segundo a minha observação, Franca, quase 400 mil habitantes, região 700 mil habitantes, se englobarmos Minas Gerais aí passa de 1 milhão de habitantes, então seria um hospital para atendimento a toda essa comunidade. Justo, seria um hospital federal, com verba federal, que vinculado a uma parceria público-privado, trabalharia um contexto de um hospital muito mais amplo, mas todo mundo preocupado se era dinheiro do SUS. Ou aberto a toda a comunidade, que não tivesse condições e que possibilitasse, então, se transformar num hospital-escola. Foi quando, na conferência estadual, o jornalista nos habilitou a que representássemos também, fui eleito na conferência nacional, e aí nós trouxemos, aprovado na conferência estadual, para a Conferência Nacional. E lá na Nacional aconteceu fatos assim que parece que havia um programa pré-determinado para que isso acontecesse. Programa maior. Justamente. Bom, e agora nesse momento eu sou obrigado a lembrar a figura do seu saudoso pai, Dr. Zé Ramon Ribeiro, e é de lá também que vem todo esse seu idealismo? Lógico, meu pai eu sou o segundo filho de 7, né? E o papai, desde pequeno, quando eu era 6, 7 anos, eu entrava na Nova Era, lavando os buticão dele, junto com o tio Denner. E ele dentista? Ele dentista, tio Denner também dentista, os dois arrancadores, né? Pegava os buticão. Então eu esterilizava esse material junto com a doutora Diva e o doutor Vicente Latorraca, que eram os anestesistas. E o Agnello Morato? E o doutor Agnello Morato foi a base, porque o doutor Agnello trabalhava ali na farmacinha de homeopatia Militão Pacheco, na Nova Era. E dentista também. E dentista também. Então havia uma missão de todos esses dentistas, inclusive o seu pai, que você está me falando, que também fez parte desse time. Do Serviço Dentário Escolar. Que foi maravilhoso, porque naquela época não se tinha dentista, né? E se fazia um trabalho social maravilhoso para quem tinha dor de dente. Você sabe como é que é uma dor de dente, a dificuldade e a luta. E eu era menino, lavando os buticão, esterilizando o material, preparando as filas. Ali eu tive também acesso à homeopatia antes da faculdade. E ali veio toda essa vocação. Veio essa inspiração, veio essa influência, veio essa necessidade social que a gente traz sempre pensando na visão social. Sempre estar presente. Sempre estar presente e ativo, porque senão a gente não consegue dar conta do recado das questões sociais para esse Brasil grande. Né? O Dr. Wagner Ribeiro, nosso entrevistado, é médico homeopata. Nós temos aí outras perguntas interessantíssimas. Por exemplo, hoje Franca tem 2 faculdades de medicina, talvez possa ter até a 3ª brevemente. Aí todo mundo pensa, é muito? Não, porque o Brasil precisa de mais e mais médicos. Agora, esse hospital me parece um sonho e me parece que o Dr. Wagner Ribeiro conseguiu avançar e fazer avançar em muito pouco tempo
uma proposta que demoraria anos e anos. Nós vamos interromper um breve intervalo, na sequência vamos voltar a esse assunto interessante. Um instante só. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Reggio Emilia, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, amigos, retomamos o nosso programa de entrevistas de hoje com o Dr. Wagner Deocleciano Ribeiro, médico homeopata na cidade de Franca. Como eu disse, um idealista que traz um sonho, verdadeiramente um sonho, e que durante poucos meses, pouco tempo, conseguiu fazer avançar uma ideia que, em condições normais, se fosse lá através, me desculpem, mas se fosse através dos deputados, isso ia demorar muito, até passar pela Assembleia, até passar pela Câmara e chegar onde precisava chegar. E o Dr. Wagner conseguiu fazer avançar a possibilidade de Franca ter um dia, no futuro, o Hospital da Pessoa com Deficiência, no modelo do extraordinário Hospital Sara Kubitschek. Agora, doutor, nós temos 2 faculdades de medicina na cidade de Franca, talvez no futuro próximo possamos ter a terceira. E como foi que você fez avançar e até onde você chegou do momento em que lançou a ideia até essa semana, quando você retornou da Conferência Nacional que envolveu os representantes da saúde de São Paulo e do país? Eu fui convidado a participar da Conferência Municipal em São Joaquim da Barra, onde eu fiz e proferi uma palestra sobre o SUS. Naquele momento, me elegeram como representante dos trabalhadores da rede para a nossa conferência loco-regional que aconteceu em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, fomos eleitos para a conferência estadual. Na conferência estadual, nós começávamos já a desenvolver a ideia quando um jornalista lá de Hortolândia nos procurou, dizendo que ele não iria para a conferência nacional. Eu tinha sido acabado de ser eleito para a conferência nacional e ele me passou essa construção que nós já vínhamos trazendo desde Ribeirão Preto. Mas como que você conseguiu localizar perante toda essa importante comunidade a cidade de Franca? Pois é, aí como havia a proposta e aprovada na estadual de que traria o Sara Kubitschek para São Paulo, estado de São Paulo, eu perguntei se poderia ser para Franca. Quando ele falou, não tem problema, se você for para Nacional e você está indo, você possa levar, então, que seja para Franca. Franca, você sabe que ocupa uma centralização com Minas, nós estamos no cotovelo do estado de São Paulo, né? Então influencia Minas. E lá, na Conferência Nacional, nós tivemos que arrebanhar 410 assinaturas num tempo hábil, e nós conseguimos essa assinatura de todos os conferencistas nacionais que estavam lá. Apoiando a ideia, 410 para ir para o que a gente chama de Assembleia Final. E ela foi aprovada na Assembleia Final com 4.700 votantes, 88,8%. Ou seja, a Conferência Nacional consagrou essa moção de apoio e essa moção vai para o planejamento estratégico do governo Bolsonaro. Vai, portanto, à presidência da República. Vai. E houve algumas coincidências que você sabe que não existe coincidência quando você se coloca como instrumento de uma coisa maior, né? Correto. Então, numa dessa, o caminho percorrido, eu quero acreditar que você o fez em tempo recorde.
Foi alguma coisa que pré-planejada e a gente foi só um instrumento, a gente se coloca nessa situação. É por aí que as coisas boas acontecem, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem uma inspiração maior, confio nisso, eu defendo essa tese e acho que o doutor Wagner Ribeiro bem definiu. Agora, você vai ter que arregimentar mais e mais assinaturas da comunidade, por exemplo? Olha, nesse momento nós estamos na internet com 2 sites, né? Já tem 2.500 assinaturas já. Mas o fato de conseguir, durante a Conferência Nacional, encontrar com o ministro e cumprimentá-lo, entregando uma parte desse abaixo-assinado que nós objetivamos desde do bairro Júlio de Lolo, lá em São Joaquim da Barra, nós tivemos 250 assinaturas, uma parte o ministro pegou e falou que ia dar uma atenção especial. Uma outra parte eu protocolei junto a 2 senadores e que deveria ter um senador Randolfo Rodrigues, e o outro é o irmão do Dom Paulo Evaristo Armes, que é o Flávio Armes, que é do Paraná. Então, o fato de estar na Conferência Nacional aprovado, indo para um plano nacional para os 3 últimos anos de governo do Bolsonaro, já contemporiza. Falta só uma força agora dos nossos agentes políticos locais para que isso venha a se desenvolver na cidade de Franca. O que eu posso imaginar? As forças de direita, as forças de esquerda, de centro, esqueçamos esse lado partidário? Eu acho que há uma soma, então? Justamente, eu acho que nesse momento Franca é a cidade que nós precisamos contemporizar, todas as forças necessárias para que a gente possa então, unificado, conseguir. Na internet, a gente ampliar a quantidade do abaixo-assinado. Se a gente chegar em 20 mil, é mais força, você sabe que isso implica em voto, implica numa série de questões. E você chegando, ampliando isso até o ano que vem, quem sabe a gente consiga já engrossar essa bandeira para amarrar em Brasília a vinda desse hospital. Doutor, foi instituído em São Paulo o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência. Justo. Em São Paulo tem uma política de atenção ao deficiente. Você sabe que hoje tem uma política, inclusive a minha esposa editou um livro sobre o deficiente. Então, isso hoje, dentro das questões normativas e nas questões de lei, está regulamentado. Precisaria ter uma visão prática. A visão prática é a implementação de uma política do Estado que fortalecesse e implementasse a estruturação do apoio ao deficiente. E uma delas é essa, que é o hospital. Nós temos um hospital em São Paulo, mas que atinge só a região da cidade de São Paulo. Grande São Paulo. A Grande São Paulo. E é muita coisa. A ideia de ter um no interior poderia canalizar, trazendo uma série de perspectivas, não só na formação dos nossos futuros colegas médicos, mas também na questão do usuário. A gente pensa muito no usuário, né? Quando você se coloca na situação do usuário, do deficiente, e você vê a luta para ele se adaptar na cidade, essa coisa toda. Então, um hospital que pudesse dar toda a atenção para ele recuperar rapidamente, pelo menos o equilíbrio da sua capacitação, porque, na verdade, um deficiente não é um incapacitado. Né? Momentaneamente, quando ele está sobre a égide disso, mas eu vi nossos usuários lá na Conferência Nacional com muletas e tudo, e a luta, quando tem uma força que mobiliza uma pessoa, ela não é a deficiência, não existe mais deficiência, né? Existe a luta e o trabalho. E quando a pessoa está se aprimorando, nós não vemos mais, nós vemos uma criatura humana lutando por uma causa justa. E é possível melhorar muito a condição de saúde e de vida dessas pessoas. Isso que nós estamos pensando, a necessidade, porque nesse aspecto de acidentes e de problemas estruturais que vão se avolumar na medida que agora foi liberada a questão do radar, você viu, né? Então, quer dizer, na medida que nós temos o impacto das estradas, nós temos que prever que tem que ter um hospital que possa dar respaldo e equilíbrio a uma recuperação desses impactos do desenvolvimento dos transportes, né? Como será a participação dos universitários e estagiários das 2 faculdades de medicina de Franca? Eu tive a satisfação de ter contato com os 2 diretórios acadêmicos e dentro dessa
questão, nós já conversamos com eles estão entusiasmados das duas faculdades e estão mobilizados na internet a nos auxiliar, a ampliar a ideia, que essa bandeira se transforme uma bandeira de todos nós. Mas, por exemplo, no futuro, os estagiários vão trabalhar nesse hospital? Esse é o objetivo. Como é um hospital escola referencial do deficiente, ele vai ter todas as especialidades. Como você forma um médico, se você não tiver um hospital escola que tenha recurso, que tenha condições federais, como a Universidade Federal de Uberaba, eu formei lá. E lá forma médico, porque tem um hospital escola, e é onde o indivíduo entra no primeiro, no segundo, no terceiro, e já vai desenvolvendo as especialidades, mas ele integra tudo isso dentro de um hospital global, que poderia ser esse federal que nós estamos batalhando. É um sonho, mas toda pessoa tem os seus sonhos pessoais. O Fernando Pessoa já dizia que a criatura é do tamanho do seu sonho. Dá por aí uma dimensão de como que nós até onde podemos chegar. Mas dentro desse seu projeto, quais os próximos passos dentro de 2 anos, 4, 5 anos? Os próximos passos seria formalizar agora, vai sair o edital do Conselho Nacional de Saúde, que deve sair a moção. Breve. Instituída a moção que está escrita no rol da Conferência Nacional de Saúde, que são sugestões ao ministro para que ele possa, então, se olhar os planejamentos para os futuros 3 anos e ali ele vai pensar no planejamento financeiro dele o mais importante. Se a gente fizer uma pressão, o ministro já recebeu a ideia na mão, nós temos 2 senadores, e associar mais senadores que tiveram muita votação na nossa cidade para que nos ajude lá no Senado e lá na Câmara a mobilizar. Eu mesmo sairia de Franca para estar movimentando em função da nossa cidade. Mas você sentiu que nesse primeiro momento eles conceberam, admitiram esse apoio? Justo, foi votado na Conferência Nacional e depois de 410 assinaturas em tempo hábil, foi apresentado ao plenário nacional da conferência, onde tinha 4.700 pessoas reunidas. Essas 4.700 pessoas votaram, nós recebemos, eu era representante dos trabalhadores e foi por voto pela aquela votação que se faz, nós tivemos 88,8% da votação a favor desse hospital. O que significa que acolheram a proposta. E está escrita agora no rol da Conferência Nacional de Saúde 2019. Agora, digamos, tudo nesse país, de repente, para porque não tem verba. Agora, quero eu acreditar que um projeto como esse está no rol das prioridades do Ministério da Saúde e do próprio governo federal? Eu acredito que sim mesmo, porque o Sara Kubitschek, tendo a referência de Brasília, todas as pessoas que eu conheci de Brasília estão elogiando a ideia e referendaram o hospital no estado de São Paulo, em Franca. De uma certa forma, um projeto como esse cai onde eles também precisam, né, para desenvolver uma gestão desse tipo. Justo, a gestão é federal, integra com uma ONG e é todo um trâmite que tem que ter a repasse dessa verba federal e a estruturação, podendo ocupar também os outros hospitais numa parceria estratégica, né? Santa Casa não vai ser descaracterizada, os outros hospitais integralizados e as 2 faculdades formando novos médicos e médicos bons referendados na cidade de Franca. Bom, a questão agora vai embora porque pela internet você vai ter apoio de muitas e muitas regiões e pelo seu apoio, porque esse programa seu também deve difundir bastante esse momento e essa hora que é muito importante. E depois vamos multiplicando o efeito pelo YouTube e vai embora. Então é assim que funciona. As redes sociais hoje têm uma mágica extraordinária. O nosso programa aqui na base da cidade. E aí minha próxima pergunta. Se você tem tanto apoio, tanta perspectiva de apoio de fora, de outras cidades onde os representantes pensam assim, e aqui, quem é que está te ajudando? Por exemplo, deputados têm conhecimento, sabem disso, apoiam, prefeitos têm conhecimento e também já está integrado? Eu tive contato já com o nosso amigo pessoal, que é um dos representantes do nosso senador da República, que foi eleito, que é do Bolsonaro, né? Sim. Ele se mostrou sensibilizado. Outros candidatos a prefeito da cidade,
o nosso prefeito também, eu tive contato com ele, tive contato também com a Flávia, tive contato com várias pessoas. Nós precisamos integrar essa mobilização. Alguns vereadores também na Câmara já estão a par e quem sabe a gente possa fortalecer a região toda, que esse é o desafio. Quer dizer que o movimento, apesar de ser bastante recente, já tem um expressivo apoio. Já está numa base que a gente precisa acelerar e aprimorar essa integração. Muito bem, Dr. Wagner Deocleciano Ribeiro, médico, humanista, uma pessoa referência na cidade de Franca há muitos anos. E eu deixo um espaço final para que você possa responder e acrescentar alguma coisa dentro desse importante assunto, a perspectiva de Franca ter um hospital da pessoa com deficiência no modelo do extraordinário Hospital Sara Kubitschek, alguma coisa que possa, de minha parte, não ter sido perguntado e que você queira acrescentar. Olha, eu acho que a questão vem sempre a imagem do meu pai. Quando eu entrei na faculdade, ele quis entrar parceiro na construção do Hospital São Joaquim. Naquela época eu não entendia a dinâmica e da visão de pessoas de futuro como ele para mim representou. Como seu pai também teve uma influência muito grande na questão da odontologia e como essas pessoas que olham para o futuro e projetam esse futuro. Todos nós somos capazes de projetar um futuro melhor. Todos nós somos capazes de construir uma Franca melhor. Todos nós somos capazes de trazer um Sara Kubitschek, na referência de Sara Kubitschek, de um hospital tão importante para a região, para os futuros médicos e para os usuários que têm deficiência e que trazem as suas limitações e as suas dificuldades para que a gente possa auxiliá-los sempre. Dr. Wagner Ribeiro, permita Deus que breve, muito breve, você possa voltar como nosso convidado para acrescentar notícias, novidades novas, capítulos novos, quem sabe bem adiantados desse extraordinário projeto. Parabéns. Maravilha, muito obrigado, viu? E eu que te agradeço. Satisfação. E meus cumprimentos porque, além da tese, da ideia, notamos uma dedicação, um esforço pessoal muito grande. Muito obrigado, viu? Muita paz a todos, satisfação. Dr. Wagner Deocleciano Ribeiro foi o nosso entrevistado de hoje. E obrigado a você que esteve conosco em mais essa edição.